Ser milionário não é apenas uma questão de acumular cifras na conta bancária, mas sim de desenvolver uma mentalidade capaz de gerar valor, impactar vidas e construir riqueza de forma sólida e sustentável. Quando unimos os ensinamentos de Napoleon Hill com os princípios eternos da Bíblia, encontramos um caminho profundo e revelador para a verdadeira prosperidade financeira. A jornada rumo ao primeiro milhão, quando feita com propósito e integridade, é antes de tudo um processo de transformação interior. A Bíblia nos ensina que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. E Hill ecoa isso ao afirmar que toda riqueza começa com uma ideia. Portanto, a riqueza começa na mente, na renovação do pensamento, na fé interior que precede qualquer ação externa. A primeira chave para ser milionário é ter um desejo ardente, um propósito definido que seja maior do que as dificuldades. Hill, em seu clássico Pense e Enriqueça, afirma que todos os milionários que estudou tinham um objetivo central claro, uma meta financeira bem definida e alimentada por uma paixão inabalável. Esse desejo deve ser transformado em uma obsessão positiva, algo que impulsiona a ação diária e mantém o foco firme, mesmo diante das adversidades. A Bíblia corrobora essa ideia quando afirma que, onde não há visão, o povo perece. Ter uma visão clara do que se quer alcançar financeiramente é o ponto de partida para atrair os recursos, conexões e oportunidades necessárias. Mas desejar não basta. É necessário ter fé. A fé é a convicção de que aquilo que ainda não se vê já é uma realidade no mundo espiritual. Hill afirma que a fé é o elixir que transforma pensamentos em poder criativo. A Bíblia declara que a fé é a certeza do que se espera e a prova das coisas que não se veem. Para ser milionário, é preciso crer firmemente que é possível, que é legítimo e que Deus não se opõe à riqueza, desde que ela seja conquistada com justiça e utilizada com propósito. A fé remove os bloqueios internos, como o medo, a dúvida, a culpa e a autossabotagem. Ela é o antídoto contra a mentalidade de escassez, que impede tantas pessoas de prosperarem. A autodisciplina é outro pilar fundamental. Não existe riqueza duradoura sem disciplina. Hill fala do domínio próprio como uma das qualidades indispensáveis dos milionários. A Bíblia exalta o fruto do espírito chamado domínio próprio, que permite ao homem governar a si mesmo. Ser milionário exige decisões diárias, muitas vezes difíceis. Abrir mão do prazer imediato em favor de um futuro promissor. Investir em vez de gastar. Estudar em vez de se entreter. Trabalhar com excelência mesmo quando ninguém está olhando. A disciplina financeira, emocional e espiritual é a base que sustenta qualquer construção de riqueza. Ela é o alicerce que impede que o castelo desmorone diante das pressões da vida. A mentalidade de abundância deve substituir a mentalidade de escassez. Hill ensina que o universo é abundante e que os recursos estão disponíveis para todos os que estão preparados para recebê-los. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa promessa revela um princípio espiritual. A abundância é uma realidade acessível, mas ela responde à fé, à ação e à preparação. Quem deseja ser milionário deve antes tornar-se uma pessoa milionária em mente, atitudes e hábitos. Deve pensar como milionário, falar como milionário, agir como milionário, ainda que os números ainda não reflitam isso. A importância das palavras e da visualização é outro ponto crucial. Hill destaca que a repetição de afirmações positivas, combinadas com emoção e fé, programa o subconsciente para buscar soluções criativas. A Bíblia também dá ênfase ao poder das palavras, dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Declarar diariamente que você é próspero, que está atraindo oportunidades, que está crescendo, fortalece a mente e o espírito. A visualização, ou seja, imaginar com detalhes o estilo de vida desejado, o impacto gerado, os frutos da prosperidade, é uma forma de antecipar o futuro e alinhar o subconsciente com os objetivos. A generosidade é um princípio que parece contraintuitivo para quem deseja acumular, mas é fundamental para quem deseja enriquecer com propósito. A Bíblia é categórica ao afirmar que
há mais alegria em dar do que em receber, e que quem dá com alegria será enriquecido. Hill também observa que todos os milionários de sucesso eram generosos, investiam em causas, ajudavam outros a crescer e criavam valor. A generosidade desbloqueia o fluxo de abundância. Ela demonstra confiança no suprimento divino e no retorno garantido pela lei da semeadura. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Ser milionário envolve dar valor antes de receber valor. É sobre criar impacto antes de buscar recompensa. Relacionamentos e conexões são ativos invisíveis que aceleram a jornada rumo ao milhão. Hill dedica um capítulo inteiro ao mastermind, a mente mestra, ou seja, a união de duas ou mais mentes em harmonia. A Bíblia afirma que, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Caminhar com pessoas alinhadas, buscar mentores, aprender com os que já chegaram lá, encurta o caminho. Pessoas certas abrem portas certas. Ninguém enriquece sozinho. Por isso, cultivar relacionamentos estratégicos, servir aos outros com excelência e manter uma reputação íntegra são atitudes essenciais para quem deseja crescer financeiramente com propósito. O trabalho diligente é indispensável. Hill dizia que a riqueza nunca é fruto do acaso, mas do esforço consciente e persistente. A Bíblia afirma que os planos do diligente tendem à abundância e que o preguiçoso deseja e nada tem, mas o diligente será plenamente satisfeito. Ser milionário requer ação contínua, planejamento e execução com excelência. Não se trata de trabalhar excessivamente, mas de trabalhar com sabedoria, estratégia e constância. A riqueza se forma pelo acúmulo de boas decisões, pela persistência diante das dificuldades e pela disposição de melhorar continuamente. Outro ponto vital é o conhecimento aplicado. Hill valoriza a educação prática, o conhecimento especializado colocado em uso. A Bíblia nos exorta a buscar sabedoria como um tesouro precioso. Não basta ler, é preciso aplicar. Não basta ouvir conselhos, é preciso colocá-los em prática. Conhecimento sem ação é estéril. Quem deseja ser milionário precisa estar em constante aprendizado, buscando crescer em todas as áreas: finanças, negócios, espiritualidade, liderança, relacionamentos. O milionário verdadeiro é um eterno aprendiz, humilde para reconhecer o que não sabe e diligente para adquirir o que precisa saber. A coragem para assumir riscos calculados é uma das marcas registradas daqueles que alcançam altos patamares financeiros. Napoleon Hill destacou a importância da decisão firme e da iniciativa como diferenciais entre os que vencem e os que fracassam. A Bíblia também está repleta de exemplos de homens e mulheres que, movidos por fé, saíram da zona de conforto para conquistar promessas. Abraão deixou sua terra para seguir uma direção divina, sem saber ao certo o que encontraria. Davi enfrentou um gigante com uma pedra e fé. Ser milionário implica em romper com o medo de errar, ousar onde outros hesitam, iniciar projetos mesmo sem garantias completas. O medo paralisa, mas a fé com ação libera possibilidades. O risco calculado, embasado em sabedoria, é o terreno onde as maiores oportunidades são encontradas. A importância do tempo não pode ser negligenciada. Hill alerta que o tempo é o recurso mais precioso e os milionários sabem utilizá-lo com precisão. A Bíblia reforça essa visão ao dizer que há tempo para todas as coisas e que devemos remir o tempo, pois os dias são maus. Ser milionário não é apenas ganhar dinheiro, mas saber gerenciar o tempo com excelência. Isso envolve priorizar o que realmente importa, eliminar distrações, delegar tarefas e manter o foco naquilo que gera valor e retorno. Quem desperdiça tempo está, na prática, desperdiçando dinheiro e vida. O tempo bem administrado é um aliado poderoso na construção de riqueza e propósito. A humildade para reconhecer erros e aprender com eles é outro traço presente na vida dos milionários sábios. Hill afirma que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente, desde que saibamos extrair a lição. A Bíblia afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade abre portas para o aprendizado contínuo, enquanto o orgulho fecha os ouvidos e endurece o coração. Ser milionário com sabedoria
exige disposição para ouvir conselhos, rever estratégias, pedir perdão, ajustar a rota. Quem não aprende com os erros está condenado a repeti-los. A humildade não diminui o milionário, pelo contrário, o engrandece. A resiliência emocional é outro fator crítico. A jornada até o milhão é repleta de desafios, perdas, críticas, atrasos e frustrações. Hill fala sobre a importância da persistência como uma força irresistível. A Bíblia reforça que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Ser milionário requer a capacidade de manter a calma em meio à tempestade, de transformar fracassos em combustível, de não desistir na primeira resistência. A resiliência é construída pela fé, fortalecida pela visão clara do propósito e mantida pela esperança. É ela que sustenta o sonhador até que o sonho se realize. A ética e a honestidade são inegociáveis para uma prosperidade duradoura. Hill deixa claro que riqueza construída sobre a mentira ou exploração está fadada à ruína. A Bíblia ensina que os que semeiam a injustiça colherão calamidade e que o justo anda na sua integridade. Ser milionário não é só o quanto se tem, mas como se conseguiu. O verdadeiro milionário é aquele que pode dormir em paz, que é respeitado por seus colaboradores, admirado por seus clientes e abençoado por Deus. A honestidade atrai confiança, e a confiança gera negócios, parcerias e oportunidades. Se esse conteúdo tocou seu coração e acendeu sua visão de futuro, não deixe isso passar. Curta agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais ensinamentos que unem sabedoria divina com estratégia prática. Compartilhe com alguém que também deseja prosperar com propósito. E lembre-se, você foi criado para viver uma vida abundante. A jornada começa hoje. Vamos juntos!